Este vídeo faz parte da série Empresas e Patrões Cúmplices da Ditadura, que mostra as violações de direitos cometidas pela Aliança Empresarial Militar que governou o Brasil entre 1964 e 1988. Muitas empresas continuaram violando direitos e conspirando contra o sistema democrático brasileiro. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, foi criada em 1941 pelo governo de Getúlio Vargas em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Nos anos 50, é instalado no município vizinho de Barra Mansa o 1º Batalhão de Infantaria Blindada do Exército, braço armado da empresa na região sul-fluminense. Durante a ditadura empresarial militar, a CSN passa por um processo de expansão física e produtiva. Nesse contexto, será responsável por uma série de violações aos direitos de trabalhadores, seus familiares e os moradores da região, culminando com a ocupação da usina pelo Exército durante a greve de 88 e o assassinato de 3 operários, William, Valmir e Barroso. A pesquisadora Alejandra Esteves denuncia a cumplicidade entre a empresa e a ditadura, que se manifestou na ajuda material da companhia a órgãos militares, na troca de informações obtidas pela espionagem dos seus trabalhadores e no controle e repressão de atividades consideradas suspeitas. A Companhia Siderúrgica Nacional ela foi a primeira empresa siderúrgica do Brasil, criada em 1941 pelo Getúlio Vargas, como parte de um projeto nacional desenvolvimentista pensado para o país. A montagem desse complexo industrial ela foi pensada a partir do modelo das Company Towns, onde a empresa ela possibilitava a fixação dos trabalhadores na cidade por meio da concessão de moradias para tentar suprir a necessidade dessa mão de obra local, além da construção da infraestrutura urbana da cidade, a construção de hospitais, a escola Pandiaca Lógeras, que vai formar a classe trabalhadora, os clubes sociais, entre outros equipamentos urbanos que vão ficar sob a responsabilidade da usina. Mas, além disso, também ela acaba estabelecendo uma série de mecanismos de disciplinamento e controle sobre a classe trabalhadora e as suas famílias, ou seja, a repressão e o monitoramento se estendem para além da própria usina. A CSN foi tão importante que ela acaba possibilitando a emancipação da cidade de Volta Redonda nos anos 50 e também é responsável pela instalação do 1º Batalhão de Infantaria Blindada do Exército, localizado no município vizinho, em Barra Mansa, para poder justamente monitorar, né, a classe trabalhadora, controlar, garantir a ordem, como está colocado nos registros dos documentos que eles produziram. Durante a ditadura militar, nos anos 70, a CSN ela passa por um processo de expansão chamado Plano D, que provoca um novo ciclo migratório também de trabalhadores e a capacidade e o aumento, né, da capacidade de produção do aço, chegando a empregar aí mais ou menos em torno de 40 mil trabalhadores. Nos anos 80, a gente tem um movimento operário bastante organizado, onde dá origem a um ciclo de greves operárias que reivindicam ali melhores condições de trabalho, de remuneração, e também dá origem aí à histórica greve de 88, até que em 93 a empresa vai ser privatizada, causando aí, né, um grande impacto para os trabalhadores no processo de demissão em massa e, obviamente, para as famílias operárias e para o próprio desenvolvimento econômico da cidade de Volta Redonda. Os indícios da cumplicidade da empresa com a ditadura, eles começam antes da própria ditadura, nos anos 50, justamente com a instalação do 1º BIB, o 1º Batalhão de Infantaria Blindada do Exército, no município vizinho de Barra Mansa, que estava localizado a apenas 10 quilômetros da usina, sendo uma espécie de braço armado da usina na região sul-fluminense como um todo, não apenas em Volta Redonda. A relação, né, da CSN com as Forças Armadas, principalmente na figura do 1º BIB e depois do 22º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, vai se dar desde a concessão de casas aos altos escalões do batalhão, a cessão também de materiais de construção
para a ampliação da estrutura física do primeiro BIB no fim dos anos 60, em 68, 69, até a repressão propriamente política sobre a organização operária, que proibia, inclusive, a organização de greves durante todo o período, porque Volta Redonda era considerada uma área de segurança nacional nos anos 70, e que se intensifica, obviamente, ali, ou vai ganhar, né, áreas particulares durante a ditadura militar. Além disso, a empresa ela também contava com um departamento interno, o Departamento de Segurança da Usina, da SU, que monitorava, tinha a função de monitorar e perseguir politicamente os funcionários mais ativos, que tinham organização política, seja junto ao sindicato, seja em outras organizações políticas da região. No dia do golpe de 64, foi colocado em prática o plano de segurança da usina, que foi projetado pela direção da empresa, e ele emitia ordens para os outros diretores e para os chefes de seção reprimirem qualquer atividade suspeita no interior da usina, de maneira a garantir ali o ato golpista, efetivamente. Né? O plano ele acabou culminando na prisão arbitrária de dezenas de lideranças sindicais e de trabalhadores da CSN, que se deu dentro e fora da usina, o que demonstra que a empresa ela forneceu às forças repressivas os dados pessoais dos trabalhadores, considerados suspeitos, para as forças repressivas poderem efetivar as suas prisões. Em 77, o Serviço Nacional de Informações, o SNI, ele cria a Assessoria de Segurança e Informação, a ASE, da CSN, que passa a atuar a partir de então em estreita proximidade com o Comando Militar da região, o primeiro BIB e depois o 22º BINS, na repressão às mobilizações e às greves que foram protagonizadas pelos trabalhadores nos anos 80, e a ASE ela chega a funcionar até 1991. Além da ASE, desse órgão, né, que é criado a partir da ASE da CSN, também seguiram em curso uma série de operações de monitoramento e de vigilância, que subsidiaram demissões dos trabalhadores, punições internas, prisões, inquéritos policiais militares, entre outros tipos de violações de direitos aos trabalhadores da CSN. Nós não temos muitos indícios, né, sobre os benefícios econômicos da empresa durante a ditadura militar, devido principalmente à falta de acesso aos arquivos da CSN. Desde os trabalhos da Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda, está em curso uma ação civil pública para a recolha dos arquivos do acervo da CSN, no período em que ela era estatal, de 41 a 93, até a privatização, documentos que são de caráter público para o Arquivo Nacional, o órgão de direito, mas a empresa ela vem se recusando a seguir o que manda a lei, impedindo que nós, pesquisadores, possamos acessar essa documentação, ou mesmo, quando permite, censurando parte do nosso acesso à documentação que eles disponibilizam para a gente. Os trabalhadores eles foram, sem sombra de dúvidas, o primeiro grupo, né, a ter os seus direitos violados, o primeiro grupo atingido durante a ditadura militar. A rigor, o golpe de 64 ele foi movido contra a classe trabalhadora, né, que através das suas organizações representativas ela vinha conquistando uma série de direitos ao longo dos anos 50 e 60. No âmbito da nossa pesquisa, a gente identificou 9 tipos de violações praticadas pela empresa siderúrgica contra os trabalhadores e as suas famílias, que vão desde as prisões arbitrárias, demissões compulsórias, intervenções às sedes sindicais, cassação dos direitos políticos dos membros da diretoria e dos chefes de seção no contexto do golpe e também do AI-5, além do contexto dos anos 80, a repressão às greves, né, até a prática do racismo institucional. Um grupo particular, os trabalhadores negros, que ocupavam os postos de mais baixa qualificação no interior da usina, trabalhavam sobretudo no alto forno e na aciaria, eles chegaram a adoecer pela prática laboral com a leucopenia ou benzenismo, sem terem os seus direitos reconhecidos e serem devidamente indenizados pela empresa. Além disso, esses trabalhadores negros eles também foram proibidos de frequentarem os clubes sociais que eram mantidos pela empresa, dando mostras, mais uma vez, do racismo institucional praticado pela empresa. No processo de demissão dos seus funcionários por motivos políticos, as famílias operárias também viveram os despejos forçados, que é um tipo de violação, né? A violação do direito à moradia e a uma vida digna, provocando aí, em muitos casos, uma verdadeira diáspora familiar, pela impossibilidade do sustento e da garantia da unidade familiar. Então, os impactos foram muito mais amplos do que propriamente os direitos, né, ou a própria vida no interior da usina. Se estendem por toda a cidade.
É nosso dia, companheiro.